Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Tá no ar o Café com Política. No videocast de hoje vamos falar de finanças. O fim do ano chegou e como anda a sua saúde financeira? Para bater esse papo aqui no café, eu recebo o economista Bruno Doria. O Bruno possui PhD em Finanças pela The University of Sydney, pós-doutorado em Economia pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Doria é ainda doutor e mestre em Métodos de Apoio à Decisão pela PUC-Rio. É sócio-diretor e assessor de investimentos no escritório da XP Investimentos F5 Capital. Ao lado do Bruno, nosso outro convidado ilustre é o professor e pesquisador na área de educação financeira, o Wesley Carminati. Formado em matemática, ele é mestre em educação matemática pela UFJF, onde também se formou engenheiro civil. Atualmente é coordenador dos cursos de engenharia elétrica e de produção na Uniacademia, onde atua ainda como professor. Carminati integra o grupo de pesquisa de ponta da UFJF. Com esses currículos de respeito, eu te convido a tomar um cafezinho com a gente enquanto a gente fala de política, finanças, que também é política, no município. Neste fim de ano, como equilibrar metas e traçar planos para 2025? Esse é o momento em que muitos brasileiros começam a pensar mais em finanças. É tempo de avaliar como lidou com seu dinheiro neste ano, resolver qualquer coisa pendente e pensar em como melhorar seu planejamento para o ano que vem. Com isso, então, em foco, eu dou boas-vindas aqui aos dois, o Bruno e o Wesley. Sejam muito bem-vindos, uma honra tê-los aqui. Sei que eu tenho muito a aprender com vocês também. Bom, como eu também quero aprender, eu vou começar perguntando uma coisa. O que eu e todos que estão nos assistindo não podemos fazer de jeito nenhum no próximo ano se quisermos poupar um pouquinho de dinheiro, fazer uma reserva econômica? Quero ouvir dos dois. Quem quiser começar, fique à vontade. Obrigado primeiro por receber a gente aqui. E esse assunto, não falta assunto para ele, não né? Falta. Na hora que a gente vê, faz essa retrospectiva do ano e principalmente a gente se assusta muitas vezes um pouco, a gente começa a pensar, o que eu tenho que fazer diferente em 2025? Principalmente porque a gente recebe 13º, algumas pessoas recebem participação nos lucros, né? Entra um dinheiro considerado a mais, né? E aí você tem também os gastos de fim de ano, viagem, quem viaja nessa época, IPTU que vem no início do ano, né? IPVA e tudo. Quem tem filho, matrícula de filho em escola, se for particular, enfim, Isso muita mesmo. coisa. O dinheiro já chega e já sumiu, né? Uhum. Essa é a impressão que a gente tem, até muito ali do que a gente está vivendo, que os custos estão aumentando também. Então, Exato. Na hora que a gente chega nesse final do ano, muitas vezes a gente olha para trás, o que eu fiz ali de errado? Muitas vezes eu até ganhei mais, trabalhei mais e continua não sobrando. Então, isso encaixa muito na questão do planejamento financeiro, que não é só o quanto que você ganha, mas também o quanto que você gasta também, que tem que ficar de olho. Particularmente nesse final de ano, tem que tomar muito cuidado com as tentações, né? A gente está vendo aí a gente acabou de ver ali, você falou até do que a gente recebe a mais, que foi muito perigoso esse ano, que o 13º caiu no dia da Black Friday, então muita gente já caiu na conta e já gastou ele todo. E agora, até essa semana agora, até o dia 20, vai ser paga a segunda parcela do 13º. Todo mundo tem que ficar atento, porque ela é menor do que a primeira e tem mais tentação ainda, porque tem que chegar ali e fazer as compras de final de ano, tem a saída com os amigos, com a empresa, que tudo a gente não vai botando na conta e quando a gente vê, a gente está ali muitas vezes despreparado e pego com a calça curta. Então você já tem que começar a pensar agora para não começar o ano endividado, que a pior coisa para a gente é quando a gente já começa o ano novo ainda devendo do antigo ou mal por conta do antigo. Então a gente tem que ficar bem atento a esse ponto.
Será que vale a pena segurar, pôr o pé no freio agora nesse fim de ano? Por exemplo, igual o Bruno citou, a Black Friday, né, que caiu aí junto com a primeira parcela do 13º, comprar aquilo que foi essencial apenas, né? Ou, não sei, quais são as maneiras de começar o ano assim, olha, com boas perspectivas financeiras? A primeira coisa, Maria Judite, eu vou falar para você, o Bruno já citou mesmo, é você começar o ano sem dívida. Mas muitas das vezes isso é difícil, né? Eu já tenho uma dívida que eu já assumi anteriormente e eu vou começar um ano. Então a primeira coisa, vamos planejar? Vamos descobrir como é que nós vamos pegar essa dívida, tê-la sob controle. Porque isso é fundamental para você poder fazer qualquer projeção para frente. Então, a primeira coisa, vamos equacionar. Se você está com alguma dívida, qual a melhor forma? Às vezes tem bancos que fornecem juros menores, né? Se você está devendo cartão de crédito, às vezes vale a pena você fazer uma negociação, porque o cartão de crédito é um grande vilão que nós temos, né? Então, a gente ter a vida equacionada e sob controle. Isso é fundamental para o nosso sucesso, porque isso vai te trazer a tranquilidade. Que aí, depois disso, você vai começar o ano. Bom, agora eu vou poder ter perspectiva até onde eu vou chegar, até que ponto eu posso gastar. Isso é fundamental. Então, você tem que ter um controle sobre a sua vida financeira para evitar, né, o desespero, o apavoramento. Porque quando você vai chegando numa situação que vai começar as contas a acumularem, fica muito complicado. Agora, em 5 de dezembro, a Confederação Nacional do Comércio falou que 77% das famílias brasileiras estão endividadas. Então, 77%. É muita coisa, né? É muita 29,4% já estão com alguma inadimplência. Tá? E 12,9% já não conseguem pagar suas dívidas. E a maioria dessas dívidas é cartão de crédito que vai... Às vezes é cartão de crédito, às vezes uma administração foi feita compra demais compulsiva, às vezes aquela compra, como o Bruno falou assim, não era o momento e você fez aquela compra desnecessária, né? Sim. Foi pelo impulso. Recebi o dinheiro hoje, vou comprar final de ano. Não, nós temos que aproveitar pensar, essa promoção, porque o começo do ano nós já temos IPTU, temos a matrícula, material escolar, né? Temos o IPVA, quem tem carro. Então a gente não pode sair atropelando as coisas, não. Então, a primeira coisa, vamos administrar a nossa vida financeira, as nossas dívidas, beleza? Planejarmos, para depois a gente dar prosseguimento. Esse 77% de endividamento que nós falamos é porque nós, hoje em dia, tirando tudo no cartão, nós parcelamos, né? Então, automaticamente, você está nesse grupo também. Se você está parcelando alguma coisa, você está no endividado. Você está pagando, sim, mas você está pagando. Né? Okay. Agora, esses 29,4% já entrou na inadimplência, já não está conseguindo cumprir. Porque não está pagando em dia. E esses 12,9% realmente aí já está com a vida comprometida, financeira comprometida. E até pegando esse assunto, qualquer crédito, quanto mais fácil de você conseguir, mais caro é. Exemplo do cartão de crédito e de cheque especial. Aquele limite pré-aprovado que você tem na sua conta, que o banco é muito bonzinho em te dar. Mas os juros, tanto do cartão de crédito quanto esse limite, são os mais altos do mercado. Bate ali muitas vezes, ninguém lê ali no cartão de crédito quanto que é, mas bate 15%, às vezes chegando a 18% ao mês. Então, uma grande dificuldade do brasileiro é achar ali, pegar aquele crédito e deixou de pagar um mês. Mas isso daí vai aumentando exponencialmente e na hora que você vê, a dívida pode, se você não pagar durante um ano, pode aumentar 3 ou 4 vezes, porque é juros sobre juros. Então, uma das coisas que o Wesley falou é, olha, você tem que ter planejamento. Se você tem um dinheiro sobrando, tenta acabar com a dívida. Então, quitar essa dívida, não quitar essa dívida que tem uns juros muito altos, que está te pegando de surpresa, que isso daí vai virando uma bola de neve até chegar num ponto que você não consegue pagar. Ou se você não tem o dinheiro no momento, mas está num juros de cartão de crédito, de cheque especial, ou também pegou em dinheiro em financeiras também, esse que te dá o dinheiro. crédito consignado também, né? Que pega muitos idosos. Muitos idosos. E esse crédito ele fica ali e vai aumentando muito rápido. Às vezes, se chegar no banco e falar, olha, me empresta um dinheiro como crédito pessoal para me quitar a dívida do cartão, que eu vou pagar um juros menor. E se o banco não fizer isso, ele pode ir em outro banco,
pegar esse dinheiro para quitar a dívida do banco anterior e pelo menos reduzir os juros que ele está pagando. Porque hoje em dia a taxa de juros no Brasil está muito alta, acabou de subir ontem e tem perspectiva de subir ainda mais nos próximos meses. Então, quem está endividado está pagando um juros muito alto e está perdendo o controle muito fácil. Até aquela coisa ali de, o cartão de crédito está sendo bonzinho, deixa eu pagar um mínimo. Não, aquele mínimo, o restante ainda continua ali, pagando juros sobre juros. Então a pessoa tem que ter muito cuidado ali com a dívida, porque senão vai estar sempre secando gelo. Acha que sobrou R$500, mas está pagando R$1.000 de juros no cartão de crédito e nunca vai conseguir ali chegar e equalizar as finanças. Então uma parte ali, essa questão ali de organizar a vida financeira. É o principal, é a primeira coisa, né? Quitar as dívidas é o primeiro ponto. Isso mesmo. Da cartilha. É o primeiro ponto. Da se eu cartilha. entendi bem, se eu em janeiro eu estou devendo R$1.000, vamos supor assim, o cartão de crédito, eu posso chegar lá em dezembro, se eu não quitar, devendo 4.000, 3.000. Pode facilmente. Facilmente, com certeza. É pesado, né? É pesado. Muito puxado. E aí, acho que como usar esse dinheiro que veio aí do 13º e tal, para negociar e quitar essas dívidas, né? De repente fazer um Natal mais enxuto, não deixar de celebrar de forma alguma, mas combinar ali em família, vamos fazer assim, assim, assado, na ceia, vamos combinar aqui o que vai ter, né? Talvez, vamos viajar, não vamos deixar de viajar, mas vamos fazer assim, dessa forma, tudo isso. E também acho que, não sei, mas é época também de entrar em contato com o seu credor e tentar aí uma negociação dessa dívida. Se for possível, né, com certeza, porque aí você fica mais fácil ainda, né? Se você tiver ligação direta com ele, é interessante você conseguir essa negociação, né? Mas às vezes, a maioria das vezes é banco, aquela coisa toda. Então, mesmo no banco, você procurar o seu banco, procurar um outro banco que possa comprar aquela dívida, né? Isso é fundamental, você tem que melhorar. Às vezes você está pagando uns juros, né, que você pode reduzi-lo muito mais em outro banco. Então, isso é possível. Okay. Então, tem que ter... Tem pessoas que, às vezes, têm uma característica de dar as costas para a dívida. Né? Eu esqueço a dívida, aí eu não quero pensar nisso. E aí a coisa vai só piorando. Né? Então, você precisa ter essa preocupação. Né? Quitar, acertar. Então, assim, o 13º, ele é muito bacana, porque ele chega numa época muito festiva, né? Então, faz muito bem para a gente receber esse dinheiro. Mas nós temos que ter o pensamento seguinte, não pode sair gastando loucamente, não, como nós acabamos de falar, começamos o ano com retiradas, né? Aumentam, é o IPTU, é o IPVA, é a matrícula da criança, é o material escolar, né? Então você tem que já ter mais ou menos pensando, eu posso gastar um pouquinho, fazer uma coisa mais reduzida, mais tranquila e deixar reservado para começarmos o ano bem. Isso é fundamental. E até uma dica aí que eu daria aí para quem, uma coisa mais prática, que se você vê o dinheiro na conta e está ali como se fosse para gastar, voando ali, está sobrando, né? Se alguém puder, se você está com medo desse início de ano tudo, botar numa lista o que você vai ter. Primeiro, comprar agora no final de ano, de presente de Natal, você sempre dá uma lembrancinha para um panetone para outro, colocar ali para você também não fugir, não comprar ou comprar muita coisa que você não deveria. Prever antes, né? Prever antes e fazer uma listinha também do próximo ano. Quanto que você vai pagar ali de IPTU, de PVA, as crianças na escola, matrícula, material, para você ver quanto que realmente vai estar sobrando desse dinheiro. Porque muitas vezes, na hora que você bota no papel, você vê, não estou sobrando nada. E aí você já fecha ali a carteira, porque você sabe que você já está numa situação para não deixar isso daí estourar lá em janeiro. E até só um detalhe que na questão da negociação de dívida, os consumidores eles podem ir no Procon, que até pouco tempo estava um feirão de limpa-nome do Procon, agora até Black Friday, mas eles têm ali acesso a negociações com diversas redes varejistas. Então, quem está devendo a Casa Bahia, a Renner e outros bancos também, que eles têm meio até de você negociar essa dívida online. Você pode ali já ter um desconto pré-aprovado nos juros para você entrar e limpar seu nome
e muitas vezes já entrar o próximo ano mais tranquilo. Essa então é uma vale boa a pena dica, porque às vezes o entrar. cidadão fica assim sem saber por onde começar, né? Como que eu acho? Vou entrar em contato com essa empresa? Como é que eu faço para falar com essa empresa, né? Aí você tem ali o intermediário, que são esses serviços de defesa do consumidor. Isso mesmo. No Sim. caso, o PROCON, né, que fica ali na Itamar Franco, e a gente tem aqui na Câmara também, vamos fazer uma divulgação aí, que é o CDCOM, que fica na Marechal Deodoro 722, né? Deixa aí o Tem que recado aproveitar, também. Tem que aproveitar, porque realmente essa ajuda pode ser boa. Inclusive, a gente tem aqui também na casa cursos de educação financeira, né? Que eu acho que são válidos para... Né, alguns casos. Bom, você falou aí de anotar, né, planejar. O que eu quero dar de presente para a tia Sebastiana, para o tio fulano, para né, filho, né, esse tipo de coisa. E durante o ano também, que eu vou ter que gastar, que eu não posso fugir disso, né? Previsão de quanto eu vou gastar com isso, com aquilo outro. Aí me veio na cabeça o seguinte, vale a pena, funciona ainda o velho método do caderninho, da agendinha com caneta, com lápis? Meu pai a vida toda fez isso e me ensinou a mim e ao meu irmão a fazermos o mesmo. Mas a gente sabe que hoje tem aplicativos aí muito refinados, né, que fazem isso também pra gente, né? Mas o que vale mais a pena? O hábito do caderninho ali, da agenda, ele funciona? Eu acho que depende de cada um. O Wesley, formado em matemática não falha. O somar, o dividir e o multiplicar, sendo no computador, na mão, no aplicativo, vai dar a mesma coisa. Então, não tem margem de erro. Não tem isso. Então, o importante é fazer. Tem gente que se sente mais confortável na mão, por isso a gente faz na mão, tem gente que tem tudo planilhado no Excel, e hoje em dia você tem os aplicativos que é muito fácil você anotar, às vezes já puxa até todos os dados do seu cartão, já classifica. Então, o importante é você sair da inércia e pegar o jeito que te deixa mais confortável. Tem gente que gosta de anotar, que está ali, tem acesso rápido, que também não adianta nada você pegar um aplicativo, o mais moderno que tem, mas não colocar suas contas nele, ou não olhar ali. Então, vai ter que ser minha recomendação é fazer o que te incentiva mais a atualizar e prestar atenção. Seja ele no papel, no aplicativo, no celular, no computador. O importante é começar. Realmente, essa questão, o confortável é a melhor situação. Se você tem a sua agenda lá que você costuma fazer o seu registro, continue fazendo, isso é fundamental. Eu, particularmente, eu gosto de trabalhar muito com Excel. Eu não sei nem o Bruno aqui, mas, por exemplo, a minha vida financeira toda eu faço no Excel. Eu mesmo monto as minhas tabelas, minhas planilhas e vou fazendo o meu controle ali. Então, isso é fundamental. E é uma coisa muito interessante quando você faz esse registro, porque você passa a ter um compromisso maior, fica aquilo registrado na sua cabeça. Então, você não toma uma atitude, às vezes, de impulso, porque você está com aquilo registrado, né? Onde eu quero chegar? O que eu pretendo adquirir, né? Então, isso é fundamental. Tem até um método, que a gente fala que é o método 50-30-20, eu não sei se você já ouviu falar. O método 50-30-20 é o seguinte, de toda a renda que você tem ao mês, 50% deve ser destinada para aqueles bens que não tem jeito, que você precisa, que não tem como você desviar. Eles têm que ser, eles são, como se diz, eles têm que estar sempre, eles são garantidos. Você tem que gastar. Essenciais, isso. A palavra é essa mesmo, essenciais. 50%? 50%. Então você vai pagar o aluguel, você vai pagar, por exemplo, um remédio que você tem que utilizar, tá certo? Vai pagar a conta de luz, a conta de água, essa não tem, são os bens essenciais. Depois, os 30 são os bens não essenciais. São aqueles momentos, por exemplo, que vou almoçar hoje no domingo no restaurante. Eu vou pedir um lanche hoje pelo aplicativo, né? Eu vou utilizar hoje um Uber, então ele entra nesses 30%. E os 20% você tem que deixar reservado para o futuro, para investimento, pensando em alguma coisa além, uma conquista maior. Então, essa é a divisão perfeita, né? Então, mas eu não estou conseguindo agora, eu estou endividado. Por enquanto, não dá. Mas você tem que ter essa ideia. 50% seu para os essenciais,
30% não essenciais e 20% para você fazer aquele acúmulo, né? De alguma coisa para você pensando no futuro, alguma coisa você vai armazenando, reservando, porque isso é fundamental. Fica essa dica pro pessoal aí. Pois é, dicas de ouro. Essa questão do planejamento financeiro, que você planeja não só para agora, mas para o futuro. Então, todo mundo tem que ter uma reserva de emergência. Tem que ter. Então, já tem que começar, que às vezes a pessoa fala, não, Bruno, onde que eu vou investir? Eu invisto em ação, eu invisto em Bitcoin. Eu falei, não, pelo menos você tem uma reserva de emergência, porque se acontecer alguma coisa com você, pode ser uma doença, pode ser você bater de moto, de carro, algum dinheiro ali onde você precisar, você ter ele pronto ali. Pô, isso daí tem que estar seguro e tem que estar disponível. Mas essa reserva, ela pode estar investida também, desde que você tenha acesso imediato àquele Isso mesmo. Aí, se é uma reserva de emergência, ele vai estar investida, vai estar rendendo, mas vai ser um investimento com segurança. Porque na hora que você precisar, você não pode colocar 1.000 lá, na hora que você precisar ter 500. Você tem que ter um rendimento dele ali. E a partir do momento que você fez a reserva de emergência, você começa a planejar mais para o futuro, para o médio e para o longo prazo. Uma coisa que eu vejo no dia a dia, um erro de muita gente, é já querer pensar daqui a 30 anos e não pensa no amanhã. Sim. E também outra coisa é diferenciar os gastos. O que o Wesley falou, é importante você ter a divisão do essencial, de algum não essencial, não né? essencial e uma parte E a de planejamento, reserva. de uma reserva. E muitas vezes você tem que diferenciar de um gasto de R$1.000 que você gastou viajando no final de semana, dos R$1.000 que você está gastando pagando uma faculdade ou uma pós-graduação. Porque esses R$1.000 da pós-graduação é um investimento que você está fazendo em você e você vai ter um resultado futuro no seu salário melhor, posição na carreira melhor, enquanto os R$1.000 do final de semana é prazer, você gastou e não vai te dar nada no futuro. Então você tem que, na hora de analisar as contas, o importante ali de você colocar no papel é muitas vezes você chegar no final do mês e falar, nossa, eu gastei tanto com isso. Não devia ter gastado tanto isso. Isso já aconteceu comigo e vou dar o exemplo prático. Na hora que eu cheguei, nossa, eu gastei isso tudo na loja americana. Não foi bom para minha dieta, não trouxe nada para minha vida, não foi bom para nada. Se eu tivesse gasto isso daqui em outro lugar, eu estaria melhor e comendo melhor. Tudo. E isso me deu aquele sinal de alerta, olha, daqui para frente eu vou mudar. E na hora que você anota no papel, tem coisa que você vai ver, olha, isso daqui eu podia estar gastando até mais um pouquinho, não estou. E isso daqui, essa parte aqui, tá saindo do meu padrão, isso daqui não está agregando em nada, nem para agora, nem para o meu futuro. Então, você tá ali atento, é o importante de você tá anotando, você está contabilizando ali todo mês para chegar ali no mês, olha, o que eu errei, o que eu posso melhorar e até te dar, muitas vezes, você fala, olha, não, realmente esse mês eu fui mais tranquilo no meu planejamento, cumpri minhas metas, eu posso até me recompensar no mês que vem. Ou você está falando, não, olha, realmente esse mês eu abusei, eu não vou ter um ano bom se eu continuar nessa linha de gastos e vou ter que me controlar mais. O registro é fundamental, nesse aspecto é fundamental. Eu gosto muito disso. Até o estacionamento que eu utilizei, né? Eu gosto de deixar tudo bem registrado, porque você tem um controle. Espera, eu poderia ter feito alguma situação, né? Esse estudo, ele é fundamental. O planejamento é fundamental. Até o cafezinho que se toma. Sim, né? Exatamente. A pessoa, quando recebe, por exemplo, um salário mínimo, às vezes um lanche na padaria que ela está fazendo, faz diferença. Um Uber que ela pega, hoje eu cheguei atrasado, peguei um Uber. Aquela pequena diferença para o salário mínimo, aquilo representa muito. E você vai fazer 4, 5, 6 vezes no mês, aquilo dá uma diferença. Com certeza. Né? Diferença muito grande. Pesquisando aqui para gravar o programa, eu li em mais de um lugar que essa reserva, né, que todo mundo deveria ter, né, seria o ideal, ela deveria ser 6 vezes o seu gasto fixo por mês.
Isso procede? Você ter ali reservado 6 meses do que você está acostumado a gastar? No caso de um desemprego, né? Enfim. Bom, eu falo, Pode começa falar. agora, Bruno. Pode falar. Eu acredito que dessa vez é o seguinte, eu já li algumas coisas nesse sentido, que quando você sair de um emprego, você tem que ter, o ideal seria você ter até 6 meses Isso. de reserva para você conseguir sobreviver naquele período. Que é um tempo que você sai de uma situação, né, até você se colocar novamente. Então você tem que ter um prazo. Até por isso que a gente tem o seguro-desemprego, né, para a pessoa ter um fôlego para ela poder continuar. Então a literatura já escreveu alguma coisa sobre isso nesse sentido. O ideal é que você tenha pelo menos uma garantia que você consiga se manter durante 6 meses, pelo menos. Seria o ideal para você ter um conforto, um certo conforto, né? Mas o que a gente está falando sempre é o seguinte, as reservas, sempre você tem que ter esse pensamento. Porque acontecem situações que não está preparado, não é isso? Aconteceu uma situação, um acidente, uma situação, ficou doente, então a gente tem que ter um preparo. E se você não tiver você gasta tudo no limite, vai te estourando tudo, não consigo sobrar nada. Isso vai fazer, isso deixa você muito inseguro, não é, Bruno? E na hora que acontece, você entra em endividamento. Exatamente. E depois não consegue voltar e vem os juros sobre juros. E até uma a tal dica. bola de neve. É a tal bola de neve. E uma coisa que a gente vê nas pessoas, é um hábito que a gente não aprende a fazer. Não, eu estou ganhando, então eu vou gastar o que sobrar no mês, eu vou investir. Acaba nunca sobrando, porque se está na conta. Então, até um comportamento que a gente indica muito no dia a dia, quando eu lido com meus clientes, tenta botar essa reserva no início do mês. Olha, eu vou economizar R$500. Então, chegou seu salário, bota para algum investimento, tira da sua frente, tira da conta corrente ali R$500. E vai tocando o mês. Se você não precisou daquele dinheiro, bom, olha, você já economizou. Maravilha. Se você, por acaso, precisou, você resgata ele para não endividar. Não é aquele limite. Você não vai entrar em dívida para não deixar seu dinheiro lá, porque a dívida vai ser sempre maior do que o que você vai ganhar em rendimento. Mas, se você puder mudar esse hábito, tentar começar a economizar, tirar da sua conta o que você quer economizar no mês, você vai ver que automaticamente você já vai ajustando os seus gastos. Você vai ver que não está sobrando e aí finaliza o mês, às vezes ainda até sobra mais um pouquinho, mais R$200 sobrou aqui, eu vou e boto para investir. E aí iniciou o mês, você faz essa rotina normalmente, que é até uma das vantagens da previdência complementar. Muita gente fala, olha, previdência complementar é um bom investimento, é um mau investimento. E eu falo, tem os benefícios financeiros, tributários, mas um que ninguém comenta é o benefício de planejamento financeiro, porque a previdência complementar, ela já debita da sua conta antes de você ver. Caiu, você marcou ali no dia, recebo dia 10, tá para tirar o dia 10, tirou ali e você já está contando sem isso. Então a parte da disciplina é muito importante, que isso daí é muito fácil de se perder no dia a dia. Então, agora, essa previdência, as pessoas podem correr o risco também daquilo ali, de um fundo quebrar, dessa previdência complementar ser mal administrada e durar menos do que aquilo que você previa que durasse, ou não? Não, na verdade, assim, o que você tem? Você tem 2 tipos de previdência. Você tem a previdência que você já tira, vamos lá, quem é funcionário do Banco do Brasil, por exemplo, vai ter ali uma previdência do Fundo dos Funcionários do Banco do Brasil, que é a Previ, né? Que vai resgatar esse dinheiro ali, vai ser uma previdência complementar ao INSS. Isso é maravilhoso, que a gente não espera que o Banco do Brasil um dia vai deixar de existir, ninguém espera. Esse é um ponto, mas quem que administra isso? Isso daí ainda tem muita influência do governo, tanto do Fundo de Previdência da Caixa, do Banco do Brasil, tudo. E esses fundos, realmente, você tem uma ingestão muito grande, que muitos, isso daí é caso atual, os fundos de previdência do Banco do Brasil, da Caixa Econômica e da Petrobras
estão pagando por ingerências de governo passado, porque teve a influência política ali. Mas na hora que você pega um fundo de previdência complementar, que você vai no banco e pega e faz investimento, esse daí o risco é muito baixo, porque você tem um gestor profissional, tem fiscalização da CVM, do Banco Central, então essa previdência não, assim, nunca teve problema. Então não vai ter problema. Então você tira esse risco de ingerência, que é o que a maior parte dos trabalhadores vão ter acesso, porque a gente sabe hoje em dia que vão vir muitas reformas da Previdência. Você não pode contar só com o INSS para garantir o seu padrão de vida. Então, você vai ter a aposentadoria do INSS quando você aposentar, mas é conveniente e é prudente, vamos falar, você fazer um fundo de previdência complementar num banco, tanto é que é previdência complementar. Você pode definir isso, daí você pode falar, olha, eu vou investir aqui R$100 por mês, isso daí não tem limite atualmente, eu acho que o mínimo é R$100. Mas você pode falar, olha, tira da minha conta R$300 ou 500, ou no meio, não, está tirando R$500, o ano que vem vai ser difícil, eu vou tirar 300, porque você vai investindo mês a mês, e você tem um benefício tributário que depois de 10 anos, ele chega numa alíquota mínima de imposto, então você paga 10% de imposto, em vez dos 27,5% que estaria no seu imposto de renda, tem uma série de benefícios tributários, também não tem come-cotas, e lá, na hora que você decidir se aposentar, você ainda tem a vantagem de falar, olha, como esse daqui é previdência complementar, ou eu pego esse bolo de dinheiro e fico para mim, não quero receber mês a mês, ou como acontece com muita gente que eu lido, olha, o INSS, eu estou aqui, o INSS, até eu estou aposentado pelo máximo, já cobre meus custos. Então, eu vou ter esse bolo de dinheiro que eu vou usar para o que eu quiser agora na vida, vou investir em outras coisas, ou deixa aí na Previdência por mais tempo. Então, você tem essa liberdade na Previdência Complementar. E é até bom para questões sucessórias também, que na hora que você tem a Previdência Complementar, se alguma coisa acontecer com você, até esse recurso vai direto para os seus descendentes, tanto os filhos, esposas, quem você nomear, sem pagar o ITCMD e sem passar por inventário. Então, você tem uma série de benefícios ali ao longo da vida que essa Previdência Complementar pode se encaixar muito bem. Bacana. E é muito legal essa questão de sair, que você falou, essa questão de você colocar o dinheiro, já vai tirando de primeira, essa é a melhor coisa que tem, que você já não conta com ele. Ele já vem, não é isso? É igualzinho quando você tem no seu salário, por exemplo, vem um INSS, né? Já pega o imposto de renda. Você já vem sem, só vê o negativo ali. Você nem vê esse dinheiro. E você vai ter que Você não recebe o salário bruto, Exatamente. né? Então, você passa a ter, né? Isso é educar mesmo. Você passa a se educar. Isso é muito importante. E isso funciona não só assim, você tirar o dinheiro, e a gente até indica que tem cliente meu que chega para mim e fala, Bruno, eu não consigo. Eu não consigo guardar dinheiro. Meu gasto está lá, tudo. E a gente faz até um planejamento que você pode usar um consórcio. Não, seu único jeito de juntar é pagando uma prestação, então vamos fazer um consórcio assim que você vai pagar a prestação, daqui a pouco você vai ter um bem, e aí pode ser uma casa, um carro, a gente tem jeito para qualquer orçamento, você não precisa ganhar muito para conseguir poupar, e mesmo com pouco você pode conseguir montar um patrimônio, fazer sua reserva, a questão não é a quantidade, muitas vezes as pessoas falam, né, eu quero ganhar 10 mil, 20 mil para mim começar a investir. E até lá, se conseguir, né? Se conseguir. Então, pois é. A gente estava falando aqui antes de começar a gravação, né? Sobre o valor que, em média, o brasileiro comum, né? O brasileiro médio recebe. A gente estava falando em R$3 mil, assim, mais ou menos. Uma pessoa que ganha de 3 a 5 mil reais. É impossível chegar em 1 milhão? Existe uma forma infalível para...
Isso. Porque a gente vê muita promessa de dinheiro fácil mesmo, né? Sim. Que é outra coisa que eu estava querendo chegar, esses empréstimos, o cheque especial, mas a gente tem hoje em dia também essas bets também que Sim. estávamos conversando a respeito, jogo do tigrinho, não sei o quê, e a pessoa às vezes fica iludida que com aquilo ali ela vai conseguir um dinheiro maior e vai aplicar e vai conseguir ficar milionário. Ficar milionário hoje em dia, para o cidadão comum, esse da faixa dos 3 aos 5 mil reais, é possível? Olha isso. Agora é a pergunta de milhões. Não, essa pergunta aqui, o você- Bruno é fera. Ele vai conseguir dar a receita certinha. Se tiver fórmula mágica, nossa, esse programa aqui ele vai ficar famoso internacionalmente. Tem que tomar muito cuidado, que hoje em dia, como é que você chega mais rápido a 1 milhão? Vendendo o curso de como ficar milionário. Então, hoje na internet é mais gente especialista em ficar 1 milhão do que tem 1 milhão. E a matemática não falha. É constância mais juros compostos. Então, você tem ali, realmente, quem ganha 3 mil reais, se conseguir poupar 2 mil reais e investindo todo mês, você vai ficar milionário. Nossa. Porque você vai investir todo mês e se tiver uma taxa de, vamos lá, por exemplo, aí de 10% ao ano, que hoje em dia não é difícil na nossa economia, 10% ao ano, todo mês investindo, você vai ficar milionário. Isso daí não é dúvida e antes do que você pensa, mas você vai ter que esperar uns 15 anos, 20 anos, você vai disso ao longo da vida. Também que ninguém quer... Nem é tanto tempo se você for pensar numa pessoa bem jovem, né? Isso. Porque às vezes você tem uma pessoa aí que não tem muitos gastos, que não tem família constituída isso ainda, mesmo. ou que mora com os pais. Quando eu faço né? o planejamento financeiro das pessoas, é o quanto que você está poupando, que é o mais importante do que o quanto você ganha. Exato. E na hora que você bota ali, poupando mês a mês, ao longo de 15, 20 anos, você vai chegar a ser milionário sem problema. Você não vai chegar ontem, que é o que todo mundo quer. Todo mundo quer uma fórmula mágica de virar 2 mil reais em 1 milhão, eu vou apostar. Lembrando que aposta não é investimento. Você tem ali, você perde tudo. Exato. Isso daí ninguém ficou nunca rico em cassino. São jogos Exato. de azar. Sabe? E tomar muito cuidado com o que vê nas mídias sociais, que tem muita gente bombardeando com informações que muitas vezes não são verdade, e porque você vender sonho é muito mais fácil do que você falar, olha, você vai ter que poupar todo mês durante 20 anos. Mas você vender que você vai, com 300 reais por mês, você vai virar milionário, só quando você tiver 215 anos. Porque tem que ser realista no ponto. Você tem que ficar. Mas não significa que se você tiver 300 reais por mês, você vai viver uma vida miserável. Você poupando ali regularmente, equalizando o seu gasto, sabendo onde você gasta, você vai construir um patrimônio ao longo do tempo. Sim. Mas você não vai construir para ontem, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, que é o que muita gente fica iludida nas ofertas que tem na internet. E hoje em dia o dinheiro fala muito. Então, muito que a gente vê nas redes sociais é muita coisa patrocinada, gente colocando dinheiro por trás. Essas bet, por exemplo, eles estão patrocinando todos os clubes de futebol brasileiro, patrocinam não só os clubes, como as TVs. Então, você tem ali, isso daí dá muito dinheiro para eles. Mas se para dar dinheiro para eles, você está perdendo dinheiro nisso. Tem alguma forma aí que eles estão ganhando dinheiro, e é de você. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso hoje em dia. Aí o Wesley, ele falou, vou te cortar, mas depois você faz seu raciocínio. Ele falou em cassino, né? Igual cassino e tal. Aí a gente fica um pouco assustada que cassino é proibido, né? No país, ainda é proibido aqui no Brasil, mas a gente vê agora essas bets aí, esse jogo do tigrinho, e devem ter outros tipos também, que aquilo
no meu entendimento, nada mais é do que um cassino online, né? E você tá ali na discussão a nível governamental, como é que vai ficar a regularização, não regularização, né? E como é que fica isso? Né? O cidadão tem que ter essa consciência. O caso é o seguinte, é uma coisa, tem um dado interessante, 25% de todo o tráfego mundial com jogos, não sei nem se vocês sabem disso, 25% é do Brasil. Olha. O Brasil é responsável por 25% de todo o tráfego, gente, em relação aos jogos. Um quarto. Então, é muito. Então, eles já perceberam isso no Brasil. Muitas dessas empresas estão hospedadas em outros países. Só que com a internet não tem essas fronteiras. Você pode ter acesso, né? E muita gente está fazendo esse entendimento como se o jogo fosse investimento. E o Bruno falou muito bem, não é investimento. Né? Um dia desse eu tinha visto um filho de um amigo meu. Eu falei assim, cadê seu filho? Nós estávamos almoçando lá, cadê seu filho? Ele foi para... ele agora está com esse negócio, à tarde ele fica apostando, brincando com o joguinho. Ele pega dinheiro, pega 10 reais com um tio, pega 20 reais com não sei quem e fica todo dia, como se fosse aquilo fosse uma profissão. Então isso é muito sério. Né? Eu falei assim, nossa, ou seja, quando ele está treinando aquilo ali, quando ele ficar adulto, ele vai achar que aquilo ali vai colocar o valor que tiver na mão, ele vai colocar aquilo ali. Então isso é muito sério. E é um pouco viciante também, né? Porque ele é preparado, né? O próprio Lula falou, o próprio presidente falou, né? Que, ou seja, você tem um cassino na sua cozinha, né? Ele falou isso, né? Porque você tem um cassino dentro da sua casa. E ele chama atenção, e ele brilha, e aquela coisa toda acontecendo, e você fica motivado naquilo ali, né? E aí você vai colocando o seu dinheiro e o próprio algoritmo entende. Quando você é iniciante, você passa a ganhar mais vezes, para você se empolgar e apostar mais. Então isso é muito sério, porque você vai apostando, eu ganhei, não sei quem falou que ganhou, e daqui a pouco você vai ficando e você perde tudo. Depois que a pessoa perde, isso é provado até pela psicologia, você quer o ganhar. Quando você perde, você quer a revanche. E aí você entra naquela espiral e você nem consegue mais sair. E você assume mais risco quando você está perdendo, porque você quer de qualquer forma recompensar aquele dinheiro que você perdeu. Exatamente. E aí você começa a perder mais ainda. E você quer retornar, você quer e você não consegue. Então isso é muito sério, né? Essa questão que nós estávamos falando, por exemplo, assim, de ficar milionário, a gente fala muito disso, né? Ficar milionário, e as pessoas acham que a gente fica milionário da noite pro dia. Então, gente, não existe dinheiro fácil. Não existe dinheiro fácil. Né? O dinheiro, você tem investimento, o Bruno lida com isso muito, com a questão do investimento. Existe uma margem, tem que pagar imposto, não é dessa forma. Então, às vezes as pessoas ficam com aquela ostentação, iludidas com aquela ostentação, é uma Ferrari que a pessoa tem, um carro. Gente, não é assim. Tanto é que quando acontece, vocês veem, de vez em quando acontece um problema aí, né? Pegaram uma rede que não sei o quê. Por quê? As pessoas estão achando que aquilo ali é fácil, que aquilo acontece da noite pro dia. Não é assim, né? Então a gente tem que saber administrar o dinheiro, lidar pé no chão. Então, por isso que eu defendo tanto a educação financeira. Nós precisamos avançar na educação financeira no Brasil. E essa questão de rede social, a gente tem que ficar muito atento, porque a parte de inteligência artificial, toda a parte de marketing, eles gamificaram a parte de apostas e toda a rede social. Então, na hora que você entra num jogo desse, tudo é para te atrair, para fazer você gastar mais. Realmente, todos os sites, as redes sociais te falam, olha, o LinkedIn, se você colocou lá, na hora que você entrou no LinkedIn, ele vai te oferecer mais ofertas de emprego, ele vai tentar te seduzir mais, para daqui a pouco ele vai reduzir esse volume para te apresentar uma fórmula de você pagar para encontrar o seu emprego. A mesma coisa nas outras redes sociais e também nesses jogos. Sim. E eles são até mais focados nisso. Então, você vai começar a jogar, eles vão te dar dinheiro para você se viciar e depois você vai perder tudo. Vai perder tudo. Vai perder tudo. Então, tem que ficar muito atento que todas essas plataformas e essa imagem que tem hoje em dia, que igual você falou, volta e meia tem um escândalo que alguém foi preso. Porque aparecer na rede social é muito fácil aparecer que você tem dinheiro, aí ver a pessoa lá com
com 20 e poucos anos, com uma casa, com um carro importado, tá aparecendo, tirando onda, tudo, e aí gera um monte de seguidores, mas ninguém sabe que às vezes esse cara ali, ele tem um carro emprestado, ou alugou ele de uma concessionária de luxo, a casa dele, ele pegou, ele fala que é dele e nem é dele, está alugada, ou está financiada em 1000 vezes, e você dá todo aquele respaldo, aí a pessoa vai ali se achar que está bem, e às vezes vai até conseguir monetizar, fazer algum dinheiro vendendo algum produto com a atenção de outras pessoas, e as pessoas vão se mirar como aquela pessoa, não, essa pessoa jovem já está rica, eu quero ser assim. Isso daí gera uma questão social, comportamental muito ruim, e até você comentou da parte do seu amigo, do filhinho de jogo. Hoje em dia a gente vê as pessoas até se descolando socialmente por causa dessa aposta. A pessoa está ali na hora, no meio do almoço, quando nem conversa com as outras pessoas, porque está no joguinho, porque aquilo lá está valendo dinheiro, que não é mais um joguinho. Já deixou, na hora que você bota dinheiro, vira ali uma coisa que a pessoa sente na pele, e às vezes vai abdicar de uma questão social para tentar ficar ali ganhando dinheiro. Então tem que tomar muito cuidado hoje em dia. Muito perigoso, né? Muito. Parece que a gente está conversando aqui há 10 minutos apenas, mas a gente já passou dos 40 minutos e precisamos encerrar o programa. Mas eu queria lançar uma pergunta final para os dois, assim, que eu fico pensando. O Wesley falou muito em educação financeira, né? Tem educação e a gestão financeira. Será que políticas públicas, né? Políticas assim que incentivassem essa questão da educação financeira, dicas, não dicas, né? Mas educar mesmo a população, seria válido para a gente ter pessoas mais conscienciosas, mais ricas, talvez, né? Pessoas que soubessem fazer render o dinheiro, né? Isso seria interessante, porque também eu acho que é tudo uma questão, uma consequência, né? Se você tem ali, se você sai de uma linha de pobreza, ou você galga, assim, patamares, a sua vida melhora em vários sentidos, né? E melhora, inclusive, para outras questões públicas também. Você pode... À medida que você vai ganhando dinheiro, você sai de uma linha de pobreza né, e deixa de custar tanto para o governo. Então, é válido que se existissem políticas públicas, se é que já existem também? Eu vou falar para você um pouquinho, porque essa parte tem muito a ver com a minha área, que é a educação financeira. É o seguinte, nós temos a Estratégia Nacional, né, da Educação Financeira, ENEF, no Brasil desde 2010. Então, é muito pouco tempo, 2010 foi ontem, né? Sim. Na verdade, nós começamos a preocupar com a educação financeira depois que nós tivemos uma estabilização da moeda, do plano real, com a estabilização da moeda, que nós começamos a ter essa preocupação, né? Então, nós ainda estamos engatinhando. As nossas medidas ainda são muito ainda pequenas diante do problema que nós temos dessa questão, né? Então, por exemplo, existe um programa nacional de educação financeira que é para poder atuar nas escolas com planejamento, para poder trabalhar esses temas, né, transversais na educação básica. Só que acontece o seguinte: o assunto, como é um assunto ainda muito ligado ainda à matemática, eles colocam uma questão de matemática simplesmente e não discute realmente o problema em si. Você transforma um problema de matemática financeira como se aquilo fosse educação financeira. Entendo. E isso é muito pouco ainda, né? E não é atraente, não, né? Não ele é fica atrativo apenas fazendo a pro conta, aluno. qual foi o juro disso, aquela situação, e ele realmente não está discutindo os problemas que tem que ter, essa questão do investimento, pensar no futuro, economia, né? Isso tem planejamento, isso é fundamental. Dizem que aquela crise que nós tivemos nos Estados Unidos, né, quando os Estados Unidos deu aquele problema 2008. Isso, 2008, né, sim. 2008, 2009, aquela época ali, né, foi muito difícil. Dizem que os Estados Unidos conseguiu recuperar em tão pouco tempo porque é um povo educado financeiramente. Quer dizer que olha para você ver, né? Então, quando um país não tem uma educação da sua população, ele sente muito mais esse baque. Não é isso? Estados Unidos é um povo que não parcela, né? Exatamente. Tem isso. Todos os países desenvolvidos têm educação financeira desde a educação de base. Tem economia,
tem a parte de matemática financeira, mas não é a parte tem a economia doméstica. Se você for ver todos os países, aí tem Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, Japão. As pessoas, assim como aprendem português, matemática, assim como aprendem biologia, você vai ter as noções de economia doméstica, que vai entrar o que é a inflação, o que é uma taxa de juros, o que é a moeda, pessoas já ter mais intimidade com as finanças pessoais, saber quanto que vai ganhar, quanto que vai gastar. E isso não torna as pessoas excelentes investidores. A pessoa não vai sair ali milionária, mas ela vai ter consciência do dinheiro dela para não cair em armadilhas do dia a dia. Como exemplo, a gente vê muitas propagandas ali de, antigamente, tinha R$1.000 a TV, 12 prestações de R$100. Não, você está pagando juros isso, você somar as 12, mas na hora que eles jogam isso, muita gente cai achando que está parcelando sem juros. E isso vai entrando ali, na hora que você pega ali a educação financeira, desde do ensino básico, você vai aprendendo o valor do dinheiro, você vai aprendendo como economizar, você vai aprendendo a sua mesada, quanto que ela vale, coisa que hoje em dia está muito mais fácil, você tem conteúdos na internet disponíveis, coisa que eu e o Wesley não tivemos na nossa infância e adolescência. Mas um primeiro passo que veria do governo, assim como a gente tem muitas coisas, a gente aprende muito no ciclo básico de ensino médio, você não deixar isso só para a universidade igual a gente teve. E muitas vezes, até na universidade, você não aprende, você aprende muita teoria e você aprende de quem foi mais curioso, e foi lá e quis ir além. Que foi o caso nosso, nós entramos nessa área, né? Exatamente. Você fica completamente... Quem não vai para essa área também. Quem não vai nessa área... Então, hoje em dia, eu vejo no meu dia a dia na XP que tem pessoas que ganham muito bem, porque são excelentes médicos, excelentes advogados, são excelentes na profissão que se formaram e não sabem lidar com dinheiro. E às vezes ganha muito bem e está com problema financeiro e está endividado. Muito mais do que ganha pouco e uma pessoa mais consciente. Então, não depende muito ali só do quanto você ganha, da sua formação. Se você tivesse isso como educação de base, isso daí melhoraria muito o entendimento da população. Você ter ali uma segurança financeira, você saber ali poupar na hora que está vindo uma crise, você saber gerenciar o seu salário, ou mesmo que sendo pouco, o salário mínimo, ele bem cuidado, ou um salário mínimo do pai de família mais o da mãe, mais de um filho, não é um salário mínimo, são 3 salários mínimos para a família, então já dá um volume que você pode viver melhor. Então, é essa parte de educação que muitas vezes a gente não tem ali, seria bom você saber isso, assim como você sabe matemática, português, ou biologia, geografia, como de uma forma geral. Isso aí. Torcer e batalhar, né? Quem está aí na área da educação, batalhar para que esses conteúdos aí, eles cheguem, eles sejam trabalhados mesmo, via governo ou não, mas que cheguem de forma mais atrativa. Tem que ter uma política mais consistente ainda. Isso. Acho que nós estamos ainda engatinhando. Nós temos muito espaço ainda para poder realmente sermos educados financeiramente. Isso aí. Muito obrigada aos dois, tá? Foi muito bacana conversar com vocês, aprendi muito. É um prazer, obrigado. Prazer, obrigado. Obrigada a você também que acompanhou mais esse episódio até aqui. Lembrando que todos os episódios do Café com Política estão lá no YouTube da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Até a próxima!